pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussati e nesse vídeo irei explicar para vocês tudo sobre o S-Case Flix e as histórias por trás dos MVs do Stray Kids. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como eu já havia falado antes para vocês, agora no dia 2 de novembro, a JYP finalmente lançou o tão aguardado S-Case Flix. Porém, ao contrário do que pensávamos, esse não é um dorama, muito menos um filme. E o S-Case Flix é nada mais, nada menos do que um curta-metragem de apenas 10 minutos de duração. Porém, esses 10 minutos foram mais do que suficientes para fazer todos os stays irem à loucura. E ao invés de trazer as respostas que buscávamos, o S-Case Flix só nos trouxe ainda mais perguntas. E agora, nesse vídeo, eu irei explicar para vocês o real significado, ou pelo menos uma teoria que parece explicar da maneira mais lógica possível o S-Case Flix e o universo de histórias do Stray Kids. Porém, antes de começarmos a falar sobre as teorias dos MVs do Stray Kids, é interessante enfatizar que o universo de histórias do grupo é muito semelhante às histórias do multiverso dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Então, para quem é fã dos dois, como eu, vai achar tudo isso ainda mais interessante. Desde o início, as histórias dos MVs do Stray Kids nos mostram que, na verdade, existem mais de uma realidade. E isso nos foi mostrado de forma mais evidente durante o MV de Side Effects em 2019. E desde então, os garotos sempre seguem essa narrativa, nos mostrando que existe mais de um Stray Kids. E de acordo com diversas teorias, o IN saberia da existência dessas realidades paralelas. Nos MVs mais recentes do grupo, como Circles e Case 143, que foram lançadas no ano passado, nós conseguimos ver claramente as duas versões do Stray Kids interagindo. Porém, às vezes, alguns MVs do grupo parecem não ter nenhuma ligação entre si. E então nós temos a narrativa que começou com o MV de Mixtape On Track e seguiu nos MVs de Bimi, Mixtape O e Devil. E essa história parecia ser algo totalmente à parte da história dos outros MVs do grupo. Enquanto nos outros MVs do grupo nós víamos um Stray Kids mais forte e poderoso, lutando para encontrar algo enquanto precisavam lidar com outras versões de si mesmo, na história de On Track, nós víamos apenas 8 estudantes comuns que estavam fazendo um curta-metragem para um trabalho de escola. Até que o Minho e o Hyunjin acabam brigando por estarem apaixonados pela mesma garota. E então o grupo de amigos acaba se separando. Ou seja, eram narrativas totalmente diferentes e opostas. E não fazia nenhum sentido interligar uma à outra. E o S-Case Flix começou completando a história que foi iniciada em Mixtape On Track, porém de uma forma totalmente diferente. Pois aqui não existe a garota, e é como se tudo que tivesse acontecido antes nunca tivesse acontecido de verdade. Ou seja, é como se essa fosse uma realidade alternativa. No S-Case Flix, nós vemos novamente os meninos trabalhando em um curta-metragem para a escola. E o curioso é que esse concurso de curta-metragens é focado em histórias do multiverso. Enquanto a frase "os sonhos se tornam realidade para aqueles que realmente os desejam", que já apareceu nos MVs de Mixtape O e Devil, aparece escrita no cartaz do concurso. O interessante é que no S-Case Flix nós vemos os garotos trabalhando juntos em um curta-metragem que, segundo Sumin, se trata sobre um protagonista que veio ver um velho amigo. Porém, ele precisa voltar, já que a história do curta vai se tratar de universos paralelos. No final do vídeo, nós vemos o Minho e o IN assistindo juntos ao curta-metragem, só que o Felix não aparece em nenhuma cena. Então o Minho pergunta ao IN onde está o Yeonbo, só que o IN não sabe quem é ele.
O Minho então pergunta aos outros meninos e ninguém parece saber quem é o Yonbo. E então o Minho sai correndo e encontra o Felix novamente, na mesma loja de conveniência que eles estavam quando tudo começou. E essa teoria que eu irei mostrar para vocês agora foi baseada em algumas teorias que eu vi no Twitter. E com ela poderíamos afirmar que tudo isso que aconteceu no SKZFlix nada mais é do que uma realidade paralela às outras realidades mostradas nos MVs anteriores. E talvez o Felix esteja se movendo entre linhas do tempo diferentes. E quando ele se move de universo para universo, todas as pessoas acabam se esquecendo dele. Em Mixtape O e Devil, vemos o Felix fazendo um desejo enquanto assopra a única vela do bolo. E o SKZFlix começa e termina com uma cena que parece ser o apagar da vela do bolo, como se esse fosse o grande segredo por trás de tudo. Ou seja, talvez o bolo e a vela sejam o portal que o Felix usa para se teletransportar para outros universos. E como nos MVs anteriores as coisas acabam sempre dando errado, e como os meninos acabam sempre se separando no final, talvez o único desejo do Felix seja ver os meninos juntos e felizes, mesmo que para isso ele precise se sacrificar. Só não sabemos ao certo o motivo dele precisar se sacrificar. O interessante é como apenas o Minho consegue se lembrar do Felix, como se os dois tivessem alguma ligação especial. Ou talvez apenas as pessoas que tenham interagido muito com o Felix consigam se lembrar dele, mesmo quando ele vai para outro universo. Ou então, durante todo o tempo, apenas o Minho conseguia enxergar o Felix ali. Afinal, em nenhum outro momento vemos os outros meninos conversando ou interagindo com o Felix. E também no início do SKZFlix, o Minho aparece com alguns machucados em seu rosto, que podem ter sido causados pelo seu acidente de carro em Bimi. Porém, no final do SKZFlix é o Felix que aparece machucado. Ou seja, talvez ele se transferiu de realidade apenas para salvar o Minho. E também a forma com que o Felix sabia exatamente que o sonho do Minho era ser ator, e então chama ele para passear exatamente quando Han o encontra e o convida para atuar em seu curta, parece não ser apenas uma coincidência. Então talvez o Felix realmente esteja ali apenas para consertar as coisas e ver os seus amigos sendo felizes naquele universo. E ao mesmo tempo em que todos parecem não saber de nada do que está acontecendo, o Minho parece saber exatamente de algo relacionado ao Felix. E a lojinha de conveniência em que os dois aparecem conversando parece ser como um ponto de encontro entre os dois. Afinal, no final do SKZFlix, o Minho vai exatamente para a lojinha, pois ele sabia que ali ele poderia encontrar com o Felix. E um detalhe engraçado é como durante o SKZFlix os meninos estão produzindo um curta-metragem que fala exatamente sobre a história que nós estamos assistindo, que é sobre dois amigos que querem se encontrar, mas ao mesmo tempo vivem em realidades paralelas. E ao mesmo tempo em que os meninos pareciam não enxergar o Felix ali, precisamos nos lembrar que temos uma cena onde o Felix oferece uma caixinha de leite para o Ayane e ele aceita e agradece. Ou seja, ele conseguiu enxergar o Felix ali. Mas o fato dele não se lembrar dele depois é o que deixa tudo isso ainda mais confuso. E sabendo que existem diversas realidades paralelas, isso nos mostra que não é somente On Track, Bimi, O e Devil que têm as suas histórias interligadas, e sim todos os MVs do Stray Kids. E cada MV ou cada sequência específica de MVs pode fazer parte de um universo diferente, e por isso nem sempre precisam ter uma ligação direta um com o outro, mas ainda assim, essas realidades estão coexistindo entre si, e por isso alguns membros podem se deslizar de uma para a outra. E como eu já tinha falado no início do vídeo, nos MVs mais antigos podíamos ver que o Ayane era sempre a pessoa que parecia saber exatamente da existência das diversas realidades.
Tanto é que nos MVs de Astronaut e Top, ele é deixado para trás. Mas no trailer de Ordinary, vemos uma interação um tanto quanto incomum entre ele e o Felix. No trailer de Ordinary, aparece um jornal mostrando que o Ayane está desaparecido. Mas então o Felix e o Ayane acabam se encontrando, e a foto de desaparecido do jornal muda, e então aparece o Felix naquele mesmo lugar. Ou seja, talvez tenha sido naquele exato momento em que os dois tenham trocado de lugar. E agora, ao invés do Ayane, é o Felix que acaba ganhando o poder de mudar de realidades. Também em Mixtape O, vemos uma cena onde o Ayane está comprando uma caixinha de leite em uma lojinha de conveniência. E então, por um breve momento, ele vê o Felix ali, porém o Felix desaparece logo depois. E o Ayane fica com uma expressão de tristeza. Ou seja, será que no SKZ Flix o Ayane mentiu para o Minho? Pois ele sabe sim quem é o Yonbo, mas não quer admitir isso, pois ele tem medo de que eles possam trocar de lugar novamente e de que ele volte a ser a pessoa a ficar viajando no multiverso. E também a caixinha de leite parece meio que quebrar a barreira que há entre eles. E a lojinha de conveniência também aparenta ser um local muito importante para os encontros com o Felix. E também as histórias de Minho, Felix e Ayane realmente parecem estar interligadas. Afinal, em uma cena de Mimi, vemos que o Ayane também aparentemente sofreu um acidente, igual o Minho, e agora o Felix apareceu com os mesmos machucados no SKZ Flix. Outro detalhe é que talvez o Minho também possa se mover entre linhas de tempo diferentes. E por isso, além do Ayane, ele também consegue enxergar o Felix. Afinal, em uma cena de Case 143, vemos ele mudando de realidade. E eu sei que isso pode ser apenas uma cena cômica do MV, mas isso também pode estar ligado às viagens no multiverso. E também no início do SKZ Flix, o Minho acabou de acordar e ele parece um pouco confuso com o que está acontecendo ali. E isso pode nos indicar que talvez antes ele estava em outra realidade, e por isso ele estava confuso com tudo naquele momento. E se todos os MVs do Stray Kids sempre estiveram realmente interligados? Então talvez desde sempre o Felix esteve fazendo de tudo para que os meninos ficassem juntos e felizes. Afinal, lá em Levanter de 2019, o Felix é visto segurando a bússola que meio que guia o caminho dos meninos. Assim como no trailer de Ordinary, é ele quem está segurando o cadeado. E algo que eu notei agora é como no MV de S-Class vemos uma breve cena onde o Felix aparece se teletransportando para outra realidade. Ou seja, desde sempre o Felix é uma das peças mais fundamentais de todo o universo de histórias do Stray Kids. Outro detalhe interessante é que no trailer de Ordinary, o Hyunjin aparece como uma espécie de vilão. Tanto é que ele arremessa o Felix de um prédio. E no SKZ Flix ele também tem algumas atitudes muito suspeitas. No início do SKZ Flix, o Hyunjin aparece olhando de forma muito atenta aos vídeos dos candidatos para o curta-metragem. E em outra cena ele aparece jogando a bola de basquete para o Minho, enquanto faz uma expressão de raiva. E no final do vídeo, quando o Minho sai correndo à procura do Felix, o Hyunjin sai correndo atrás dele. Ou seja, talvez o Hyunjin também saiba de tudo que está acontecendo. Talvez o Hyunjin também consiga viajar entre os universos, e ainda de acordo com diversas teorias, seria o Hyunjin o vilão por trás de algumas realidades. E por algum motivo desconhecido, ele estaria à procura do Felix. E também um detalhe interessante é como os meninos estão sempre destinados a se encontrarem. Afinal, mesmo que em universos paralelos, parece que de forma instintiva eles acabam sempre agindo de forma semelhante. Afinal, o Han estava procurando desesperadamente pelo ator perfeito, e por coincidência acaba avistando o Minho de longe e escolhe ele para o seu curta-metragem.
Assim como em Bimi, o Han coincidentemente também acaba encontrando Minho depois do seu acidente de carro. E para quem é fã de Marvel, sabe que mesmo em universos diferentes, algumas coisas podem acabar acontecendo da mesma forma, assim como outras coisas podem ser completamente diferentes. E isso explica o porquê de algumas cenas dos MVs do Stray Kids se repetirem tantas vezes, enquanto outras nunca se repetem. E também os destinos de alguns dos membros parecem estar sempre interligados, como o de Han e Minho, o de Hyunjin e Ayene, Minho e Felix, Hyunjin e Minho e Felix e Ayene. Pois em diversos MVs podemos ver interações um tanto quanto suspeitas entre esses membros. E isso pode ter alguma relação com as viagens no multiverso, ou talvez haja outro mistério por trás dessas interações entre esses 5 membros em específico. E talvez os próximos MVs que o Stray Kids lançar vai explorar melhor as histórias dos outros membros, como o Chan, o Chanbin e o Sumin. E vai saber se no final das contas todos eles não possuem o poder de viajar pelo multiverso, só que cada um tem um objetivo diferente. E também o SKZ Flix termina com o apagar da vela do bolo. Só que o Felix não está lá naquele momento, e nós não sabemos quem é a pessoa que apagou a vela. Ou seja, talvez agora seja outro dos meninos que vai ficar preso nessas viagens multiversais. Mas a questão é, por qual motivo eles continuam viajando de universo para universo? E afinal, qual é o objetivo de tudo isso? E a resposta para todas essas perguntas nós provavelmente só teremos com o passar dos anos. Mas afinal, a graça de tudo isso é criar milhares de teorias a cada comeback. Porém, com os próximos lançamentos do Stray Kids, nós com certeza iremos entender cada vez mais partes desse universo de histórias tão complexo e extraordinário. Outro detalhe interessante é que o roteiro que o Minho aparece segurando no SKZ Flix está escrito Cover Me, enquanto o roteiro dos outros garotos está escrito Live, que são os nomes das músicas do álbum Rockstar, que ao lado de Blind Spot também serviram como a trilha sonora para o SKZ Flix. E já foi revelado pela JYP que a música Live vai ganhar um MV, que aparentemente vai nos mostrar um pouco mais da história do SKZ Flix. E agora os Stays também acreditam que a música Cover Me também possa ganhar um MV, contando mais partes dessa história, o que seria realmente incrível se acontecesse. Outros Stays notaram uma grande semelhança entre o teaser do MV de Megaverse e o trailer de Ordinary. E o título da música também sugere algo relacionado ao multiverso, ou seja, talvez vários dos MVs deste comeback possam nos contar mais da história do multiverso do Stray Kids. E o mais legal de tudo é que com o multiverso, todos os MVs do Stray Kids podem estar interligados entre si, sem precisar de uma conexão direta. E eu achei que essa foi sem dúvidas uma das melhores ideias que a JYP já teve. Afinal, eles não precisam se preocupar em fazer com que todos os MVs do grupo se completem, podendo sempre inovar e lançar coisas distintas, mas ainda assim, de certa forma, todos eles estão interligados entre si dentro desta narrativa do grupo. E eu sei que tudo isso se trata de um universo fictício, mas também eu vejo que essas histórias possam ser uma referência ao nome do grupo, que é Crianças Perdidas, e também possam ser uma metáfora para a vida. Afinal, a fase da adolescência passando para a vida adulta é muito confusa, e às vezes parece que estamos sempre perdidos em uma realidade que não nos pertence. Outro detalhe que também pode ter influenciado nessa história do multiverso estar cada vez mais forte nas produções do Stray Kids é o fato de que muitos acreditam que o grupo irá ter alguma relação ou participação no filme Deadpool 3 da Marvel, que será lançado no ano que vem. Mas vamos precisar esperar até o lançamento do filme para saber se isso é realmente verdade. E só para entrar ainda mais na brincadeira, no dia que o SKZ Flix foi lançado,
O Felix havia apagado a sua foto de perfil no aplicativo Bubble, apenas para fingir que realmente não existia. O que afinal não seria grande surpresa, né? Afinal, às vezes ele realmente parece ser perfeito demais para ser real. E eu sei que na verdade as teorias são muito confusas. Mas eu acho realmente muito interessante tentar entender as histórias que os meninos criam a partir dos seus MVs. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa teoria que eu elaborei para vocês. Pois para mim ela é a mais coerente e a que faz mais sentido de acordo com os MVs do grupo. E também eu quero muito saber o que vocês acham de tudo isso. Então não se esqueçam de comentar aqui embaixo a sua opinião ou a sua teoria sobre o SCaseFlix, pois eu estou realmente muito curiosa para saber. E é claro, eu não poderia deixar de falar sobre a atuação incrível dos meninos durante o SCaseFlix. E sinceramente, isso ficou realmente perfeito demais. E eu fiquei super chocada com o talento impressionante que os garotos possuem para atuação também. E eu espero de verdade ver eles atuando mais vezes no futuro. E quem sabe no ano que vem a JYP não lance a parte 2 do SCaseFlix. O que seria realmente incrível. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!